triste, o inimigo te abateu, pastor. Chega em casa cantando: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Canta! Até a luz da manhã. Eu quero ver capeta ficar de pé. Nossa esperança é sua vinda. Não, pera, não sabe. O Rei dos Reis vem nos buscar. Oh, meu Deus! Nós aguardamos. Olha que coisa linda! É a luz da manhã. Ai, ai, irmão, glorifica que Ele vem, canta que Ele vem, profetiza que Ele vem. Essa é a nossa esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Primeira epístola universal de Pedro, no primeiro capítulo. A partir do versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Tempo este em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tomai o vosso assento. Mais uma vez, quero expressar a minha alegria por poder transmitir a palavra de Deus aos vossos corações, ao pastor Davi Fonseca, ao pastor Frank Fonseca. Meu muito obrigado pela recepção, pelo carinho e cuidado oferecido a mim, como também ao presbítero Jefferson Monteiro e o vice-coordenador, o Felipe Silva. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Felipe. Toda a juventude que nesta igreja se esforçam para crescer em Deus, todo o corpo de obreiros, que o Senhor Jesus vos abençoe, vos use cada vez mais. Ainda tenho 2 temas em livros da minha autoria. Obrigado, Jefferson. Eu tenho o tema Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente, e o livro da minha esposa, Entre Elas e Deus, falando da minha esposa. Hoje eu completei 14 anos e 5 meses de casado. Deus é fiel, tem nos guardado e nós precisamos das intercessões de vocês. O tema de vocês é gerados para uma viva esperança. Ontem falamos sobre alguns pontos de alguns versículos iniciais da primeira carta de Pedro. Pedro está exercendo nesta carta o ministério que Cristo lhe confiou no dia de sua restauração, em João 21. Jesus disse que ele precisava fortalecer os irmãos. Logo,
as cartas 1ª e 2ª são cartas de fortalecimento. E um dos meios de se fortalecer os crentes é repetindo doutrinas basilares da nossa fé. E isso ele fala explicitamente na 2ª carta. Quando ele vai falar de escatologia, ele diz na 2ª carta que o intuito de tal carta era despertar a memória com aquilo que eles já sabiam, porque são antigas verdades que renovam os novos na fé. Pedro poderia dizer como Paulo que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas, desde que estas coisas sejam bíblicas e inspiradas pelo Espírito. A igreja está sendo fortalecida. Ela precisa ser fortalecida porque ela sofre. E em meio ao sofrimento, o fortalecimento para ela é uma esperança. Quem não tem esperança, não tem o porquê se fortalecer. Quem não tem no que esperar, para que se fortalecer para esperar aquilo que não existe? Então Pedro vai escrever para que a igreja se fortaleça, porque ela tem algo a esperar. É uma igreja espalhada, como até hoje. Não é uma igreja limitada a um espaço geográfico. A igreja nasceu para ser espalhada. Esta igreja está espalhada. O primeiro motivo principal, como eu disse ontem, Lucas 24, Marcos 16, Mateus 28, Atos 1, é para pregar o evangelho. Ela até tentou ficar só em Jerusalém, mas a partir de Atos 8, ela foi espalhada. O segundo motivo pelo qual as igrejas para as quais Pedro escreve estão espalhadas é a perseguição. É o que aconteceu em Atos 8. Por causa da perseguição, ela foi espalhada. Eu não sei se você sabe, eu não estou aqui desejando perseguição para crente, porque só quem já foi perseguido sabe o que é perseguição. Mas onde a igreja é perseguida, é onde temos crentes que mais oram. É onde temos crentes que menos negam o nome do Senhor. Essa igreja foi espalhada por causa da perseguição. E não tem como pensar em outra coisa a não ser sofrimento quando se lembra de perseguição. E eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos. O primeiro é que Pedro anula a falsa esperança. Ele está escrevendo para uma igreja, e quando digo igreja, eu estou falando a igreja em um modo geral, mas automaticamente ele escreve a igrejas locais, porque a igreja que Jesus instituiu existe no singular, no sentido de organismo. E a igreja que Jesus instituiu existe também em sua pluralidade, no sentido de organizações. É por isso que nós temos, a partir de Atos dos Apóstolos, igrejas. Em Mateus, os desigrejados, os netcrentes, os youtubobos, quando a gente fala sobre vir à igreja, ir à igreja, eles, porque tem uma página no Facebook e pensa que é um certificado de teologia, pensa que estão aptos a nos criticar. Como não existe igrejas? Só existe igreja porque Jesus não veio criar igrejas. Igrejas é invenção de homem. Jesus veio criar igreja. Pode isso, Arnaldo? Aí vem o argumento kkkkkk. É o único. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Aqui está correto. É a igreja invisível. É a igreja pura, santa e imaculada que só Ele vê. É o organismo. Mas existem as organizações, igrejas. É quando Atos diz que as igrejas cresciam e se fortaleciam.
Quando você lê o Novo Testamento, você vê a instituição de igrejas. Carta de Paulo aos Romanos, Igreja de Cristo em Roma. Carta de Paulo aos Coríntios, Igreja de Cristo em Corinto. Carta de Paulo aos Efésios, Igreja de Cristo em Éfeso. Carta de Paulo aos Gálatas, Igrejas de Cristo na Galácia. Carta de Paulo aos Filipenses, Igreja de Cristo em Filipos. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Igreja de Cristo em Tessalônica. Carta de Paulo aos Colossenses, Igreja de Cristo em Colossos. João escreve 7 cartas e envia a 7 igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então o problema do net crente e o YouTube bobo é português mesmo. Pedro primeiro anula a falsa esperança das falsas igrejas. Falsos pregadores geram falsos crentes. Sermõezinhos geram crentezinhos. Igrejas que são estabelecidas para serem cheias de pessoas, cheias de riquezas e vazias de Deus. Igrejas cheias de empresários que sustentam seus falsos profetas, porque eles afagam seus pecados. E a mensagem dessas igrejas é: você não pode sofrer, você nasceu para a vitória, você nasceu para a riqueza, pare de sofrer agora, hoje é o dia da tua bênção. E eles isolam as histórias do Antigo Testamento de seu sentido original para enganar os incautos. E eles vêm com as histórias do Antigo Testamento te prometendo a queda de Jericó. Tua Jericó vai cair. E o crente toma posse: Jericó vai cair, meus inimigos vão cair. Mas eles não trazem para Jesus. Quando ele diz que quando os apóstolos dizem que a verdadeira parede da separação já foi removida. E quando a gente olha para a queda de Jericó, o texto deixa claro que a queda daquele muro, a queda daquela cidade, era uma indicação de que a primícia pertenceria a Deus, pois ela foi a primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã. É Deus ser primeiro e não as riquezas. É Deus ser primeiro e não minhas vontades. Por isso Josué diz: nenhuma prata, nenhuma riqueza de Jericó deve ser usada por vocês. Deve ser tudo separado para Deus. E isolam o texto de Gênesis 22. E diz: pegue o teu Isaque e traga para o altar. Entregue os envelopes para que os crentes deem o seu Isaque. Quando na verdade Isaque está sendo colocado no altar, é porque estava apontando para um tempo em que um substituto subiria a um altar. Lá em Gênesis 22, o filho escapa do altar e o carneiro morre. Mas no Calvário, o filho morre e não se precisa mais matar cordeiros. Olham para a história de Davi e dizem: seu Golias está caindo hoje. Você, Davi, vai derrubar seu Golias. Aí os crentes já imaginam o patrão que está enrolando para pagar o salário. Seu inimigo vai cair, viu? Mete a pedra, mete a pedra. Aí o crente já imagina a irmã que não vendeu fiado na cantina. Aquela miserável vai cair, eu creio. Eita Deus, aleluia. E aí você é sempre Davi, você é Davi, você é Davi. Aí eu me pergunto: qual Davi? O que derrubou Golias ou caiu com Batseba?
Mas por que a história de Davi está na Bíblia, pastor? A história de Davi está na Bíblia por causa do seu descendente. E do modo que Davi derrubou o gigante, é o modo que a igreja vence o mundo. Como? Tu vens a mim com lança, espada e escudo, eu irei a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que Davi diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. A história de Davi é para falar de salvação. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com lança, nem com espada, porque dele é a guerra, e ele te entregará em nossas mãos. A outra coisa que Davi diz é assim: toda a terra saberá que há Deus em Israel. A história de Davi é para ser pregada em um sentido missional. Davi estava dizendo: eu estou te derrubando hoje, é para que essa história seja contada e todos saibam que há um verdadeiro Deus. Ou seja, Davi não é o personagem principal. Mas essas falsas igrejas de falsas esperanças isolam os textos e nos colocam como o centro. Mas o centro não somos nós, é Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou deixando claro que Pedro vai anular a falsa esperança. Vem para Jesus que tu vai parar de sofrer. Vem para Jesus que a luta vai acabar. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não! Faz um teste. Vem para tu ver. Pedro, irmão, a primeira carta de Pedro é um golpe na teologia da prosperidade. Você começa pelo capítulo do número 1, versículo 4. Ele diz assim: a nossa herança é incorruptível, é incontaminável e não se pode murchar. Qualquer riqueza da terra se corrompe, qualquer riqueza da terra é contaminada, qualquer riqueza da terra se murcha. E ele fala: e essa herança está guardada no céu. Não é na conta, não é em tesouro algum, não é no Rolex, não é na casa, no condomínio fechado, não é no namoro, não, é no céu. Ele está dizendo: não é aqui, a esperança é lá, a herança está lá. Pastor, mas eu quero prosperar. Estude e trabalhe. E estes que ou não gostam de estudar ou não gostam de trabalhar, quando eu ofereço meus cursos, ficam lá me criticando. Quem sabe tem alguém aqui. Então deixa eu te falar. Você que pergunta: pastor, por que você vende curso? Porque eu estudei. Eu não cheguei na faculdade: Débria, canta. Passa aí os cursos. O irmão chegou em mim, juntou a cabeça dele na minha e fez: faz o download, Jesus, faz o download, Jesus, faz o download. Provérbios diz: contudo, o que possuis adquira conhecimento. Gálatas capítulo 6, aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui. Quer conhecimento? Paga. Não, pastor, eu quero sabedoria. E estude também a Bíblia. Ore. Ah, não vou pagar, então não vai ter conhecimento. Vou para o Google, vai. Quer prosperar? Estude e trabalhe. Trabalhe 6 dias, descanse em 1. Trabalhe de dia, descanse de noite. Estude até 4 horas da manhã. E saia às 6 para trabalhar. Saia às 7, saia às 8, não sei. E estude e trabalhe. Estudo e trabalho. Quer prosperar? Agora, eu vir para o púlpito. O iPad não é meu, bloqueou, não sei a senha. Agora, vir para o culto. Fazer promessa de vitória fácil. Não. Isso não é evangelho. Pedro anula as falsas esperanças. Presta atenção, por favor. É só jogar para cima? Por isso que eu prefiro o meu papel. Se puder projetar para mim, projeta capítulo 2. Olha como Pedro, a partir do capítulo 1, já falamos, dá um golpe nessa falsa esperança.
capítulo 2, a partir do versículo 19. 1 Pedro. Olha que coisa linda, quem quiser acompanhar, acompanhe. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência... Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Como é que é, Pedro? É coisa agradável que qualquer crente, para manter a consciência pura diante de Deus, ou seja, eu não vou mentir para vender, eu não vou roubar para vender, eu não vou mentir para ficar ocultando o pecado. O que importa é minha consciência para com Deus. É coisa agradável que alguém, para manter sua consciência pura diante de Deus, sofra agravo. Desviou. Haja luz aí. É agradável que sofra agravos, sofrimentos, padecendo injustamente. Se você está sofrendo injustamente, aí você diz: ah não, isso não é justo. Eu sou crente, eu oro, eu jejuo, eu sou santo, eu estou fugindo do pecado e a luta está aí. Pois é, crente tem que sofrer assim, como injustamente. Tem gente que está sofrendo justamente. Falou demais, brincou demais com aquilo que é sério, tirou onda demais, e aí vem o sofrimento. O salário é 2, vai no shopping, gasta 4 e fala: em nome de Jesus eu pago. Jesus diz: no meu nome não, compra no teu nome, vai sujar teu nome, o meu nome não. Foi desrespeitando pastores por onde passou e quer prosperidade ministerial. Aí o que é que sobra? Tem que cantar: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Por quê? Porque está sofrendo justamente. Tem que ser macho. Tu não foi o machão para se rebelar contra seus pais? Seja macho e diga: rapaz, eu estou levando essa vida porque eu desonrei meus pais. Porque na carta aos Efésios, capítulo 6, Paulo disse: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tu não é a mulherzona, feminista fedorenta? Não é tu que manda em tudo? Então, quando chegar a consequência de sua atitude, seja essa mulher poderosa. Principalmente quando chegar no inferno. Porque tu tira onda com todo mundo, mas chegar no inferno: Jesus, por que eu estou aqui? Não. Chegar no inferno, diga: rapaz, eu curti a vida. Eu estou aqui, mas eu curti. Eu estou aqui, mas eu fiz o que eu queria. A única coisa que eu não queria era Deus. Agora eu estou num lugar que não tem nada de Deus. Pronto. Tu não é o bonzão? É por isso que a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Vai apodrecendo até tu chegar lá e se garantir. Machão. Agora, tem crente justo, o crente sofre injustamente. Não, eu não mereço. Pois é. Continua o texto. Porque é coisa agradável. Continua. 20. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Uai, tu pecou, tem que pagar o preço. Tu roubou, tem que ser preso. Tu mentiu, tem que ser envergonhado mesmo. Que glória tem sofrer porque pecou, porque quebrou princípios? Nenhuma, ok? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso agrada a Deus. Por quê, pastor? Porque a gente não encaixa com o mundo. Vai sofrer. Vai ser desprezada, vai ser desprezado. Uma vez eu estava lá em Goiânia, aí tinha um mercado bem top. Aí a Luana: amor, bora fazer um cartão para nós fazer compra? Falei: bora, mais bora. Aí a gente foi lá não vou falar o nome não, fazer propaganda não. Aí eu fui lá no Mercadão fazer o cartão. E ela perguntou um monte de coisa, eu falei um monte de coisa. Aí falou assim: você trabalha com o quê? Eu falei: eu prego. O que é prego? Eu disse: não é pregação, é pregação. Eu dou aula de teologia e sou co-pastor na Assembleia de Deus Central aqui em Goiânia. Ela bateu a caneta assim: não coloca pastor não, coloca outra coisa. Eu falei: coloca pastor, porque eu sou pastor.
Não, coloca outra coisa. Eu falei, coloca pregador. Ela, não, eles não vão aceitar no sistema. Eu falei, mas eu sou pregador e pastor. Ela, não tem como. Eu falei, tchau. É isso que eu sou. Vai ter grupos na escola que não vão te aceitar. Vai ter entrevista de emprego que quando você se fizer alguma pergunta sobre ser crente, sobre estratégias, sobre fundamentos mundanos e comuns, e você tem que aceitar para que a empresa se desenvolva, tu diz, eu sou crente, não dá. Vai ter coisas que você vai perder. E o que é isso? É sofrimento. Você está sofrendo porque é diferente, porque é santo, porque é justo. E não adianta se submeter, é melhor ser perseguido pelos homens do que ser inimigo de Deus. Vai ter namorado que vai te chamar para cama e tu vai dizer, cai fora, filho do cão. Você está me chamando de cachorro? Tô, cai fora da minha vida. E vai ter aspiricrente também, que vai querer te levar para cama e tu diz, cai fora. Eu nasci no fogo, eu sou do fogo do Espírito, ele está matando a minha carne, eu estou lutando contra meu pecado a cada dia. Quero alguém ao meu lado que me ajude a me desenvolver na fé, não que me atrapalhe. Então eu vou te largar. A fila anda, meu filho. Sofra. A minha esposa cuida de uma moça chamada Hélvia, na África. Ela mandava fotos para várias cantoras. Claro, é muito complicado elas verem lá a mensagem, virem a mensagem e responderem a menina. E ela mandava fotos toda cortada, dilacerada, querendo matar, tirar a própria vida. Por quê? Porque o pai abusava dela. Aí minha esposa começou a conversar com ela, começou a fazer chamadas de vídeo, ela chorava, confessou Cristo como Senhor e Salvador. Quando ela chegou em casa e confessou Cristo como Senhor e Salvador, a mãe dela ficou perguntando, quem te fez virar crente? Quem te fez virar crente? Quem te fez virar crente? Aí ligou para mim e para a Luana. E ela disse, eu quero vender essa menina. E começou a humilhar a Luana, começou a falar mal de crente. Aí eu já não gostei, entrei na live. Falei, como é que está acontecendo aí? Ela, vocês enganaram a minha filha e fizeram minha filha aceitar esse tal de Jesus. E agora estou vendendo ela pelo preço de prostituta. Aí a Luana apertou minha perna assim, calma meu bem, calma. Eu falei, eu estou calmo, filho do Satanás, você está vendendo ela por quanto? Ela, você está me chamando de quê? Eu falei, filho do Satanás, você sabe o que é que seu marido faz com ela? Ela, eu deixo ele fazer isso com ela porque eu a odeio. Falei, por que você a odeia? Ela disse, desde quando ela nasceu, ele se importa mais com ela do que comigo. Falei, e o modo dele se importar mais com ela é abusar dela? Aí de repente ela disse, ela vai ter que sair de casa. Eu vou tirar ela de casa, e desligou a live. E nós ficamos 15 a 20 dias tentando falar e não conseguia. A Hélvia foi colocada para fora de casa e uma vizinha a recebeu. Mas só permitiu que ela ligasse para nós 25 dias depois. E ela chama a Luana de titia. Titia, tô crente, mas fui expulsa de casa. E a Luana desesperada. Tá, e agora? Como é que faz? Onde você tá? Como é que a gente faz para te ajudar? Tentamos com várias casas de recuperação para ver se a trazia. Várias pessoas do governo. A gente não tinha como trazê-la. Nem documento a menina tinha. E ela disse, não, fique tranquila, Luana. Tranquila por quê? Ela disse, eu cheguei na escola depois que aceitei Jesus, contei meu testemunho, ganhei 30 alunos para Jesus, titia, fica tranquila. Aí ficou aqui na minha cabeça, a menina está mandando a gente ficar tranquilo porque ela ganhou 30 pessoas para Jesus? A menina está mandando a gente ficar tranquilo porque ela ganhou 30 pessoas para Jesus? Ela está dizendo, fica tranquila, eu não vou sair daqui, eu estou sofrendo para ganhar almas. Eu já saí daquele ambiente, eu conto o meu testemunho e sou missionária. Olha Pedro dando um golpe na falsa esperança. Continua. Aí Jesus matou o pai dela, voltou para casa da mãe, a mãe aceitou Jesus também. Porque para isto sois chamados. Você pode repetir essa parte? 1, 2, 3. A teologia da prosperidade não vai pregar isso aqui para tu, não. O coach não vai falar isso aqui para tu, não.
É verdade, não vai falar, é sério. O que, pastor? Volta lá rapidinho, o 20. Esbofeteados, sofrendo, afligidos, sofridos. Próximo. Para isso sois chamados. Pastor, o texto está dizendo que eu fui chamado para sofrer? Sim. Sofrer pela causa de Cristo. Sofrer por amor ao Evangelho. Sofrer para não negar a verdadeira mensagem. Sofrer para não negar a fé. Um colega engraçadinho falou assim: pastor, se o cara colocar o revólver na minha cabeça e falar assim, é para você entrar naquele prostíbulo e pegar todas, o que eu tenho que fazer? Falei, tu morre. Ele morre não. Falei, por que não? Ele disse, porque Jesus está vendo que o revólver está na minha cabeça. Aí ele disse, te peguei, pastorzinho. Eu falei, mas foi Jesus que disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para isto foste chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pedro está destruindo a falsa esperança. E aí, desviou de novo. E aí, próximo, o qual não cometeu pecado. Jesus pecou sem cometer pecado, nem na sua boca se achou engano. Pedro está dizendo, como que crente sofre? Sofre sem xingar, sofre sem amaldiçoar. Próximo, porque cada um dá o que tem. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Ai, irmão, o que Pedro está dizendo é, se você está sofrendo para manter princípio, se você está sofrendo para não escandalizar o Evangelho, deixa ele agir do jeito dele, deixa ele trabalhar do jeito dele, deixa. Ele julga justamente. Levando ele mesmo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, nós pudéssemos viver para a justiça. Sabe o que ele está dizendo? É melhor sofrer sendo justo, do que não sofrer de modo injusto. Tudo que vem fácil acaba fácil. Tudo que vem rápido acaba rápido. Mas o que vem no tempo de Deus permanece para sempre. Pastor, está uma luta, pastor, para eu vencer a carne. Pastor, isso mesmo, é luta. Pastor, eu tenho batalhas dentro de mim, pastor. Muitas guerras, pastor. Muita batalha. É isso que é ser crente. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Sabe o que é concupiscência? 2:11. Sabe o que é concupiscência? Desejos descontrolados. 1 Pedro 2:11. Desejos descontrolados. Se abstenham dos desejos descontrolados que combatem, lutam, guerreiam contra a alma. É uma batalha interna. É aqui dentro, você lutando contra desejos, impulsos sexuais, você lutando contra vinganças, você lutando contra mágoas, você lutando para perdoar. O que é isso, pastor? É ser crente, é guerra todo dia, é luta todo dia. É igual aquela música que o Thales compôs: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia a proposta vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus.
Eu tenho minhas guerras, você tem suas guerras. E o Espírito está dizendo: isso é evangelho. Cruz, renúncia, não para o pecado. Pastor, e como é que eu faço para vencer? Jejum e oração, joelho no chão, para vencer a tribulação. Então, olha o que ele diz para anular a falsa esperança desse tempo que a gente vive. Versículo 7. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro 1,7. A revelação de Jesus Cristo é na sua vinda. Ele está dizendo assim, que a sua fé vai ser provada. Se o ouro que perece é provado no fogo, imagine tua fé, que é mais preciosa do que o ouro que se corrói. Uma vez eu ouvi uma ilustração. Uma menina chegou no ourives, não assusta não, fica ligado para não assustar. Uma menina chegou no ourives e viu que o ourives colocava a prata e o ouro numa chapa estilo pá. Colocava no fogo. E um tempo depois ele puxava aquela chapa, aí vinha com uma chapa estilo marreta e batia. Tá! E colocava lá de novo, e puxava, dava uma olhada e batia. Tá! E colocava lá de novo, puxava, dava uma olhada naquele metal precioso, batia e colocava lá de novo. A menina perguntou: por que tanto puxa, bate, puxa, bate, puxa, bate? O ourives respondeu: é que cada vez que eu puxo o metal precioso do fogo, olho para ela e o meu rosto está embaçado nela, ela não está pronta. Então, se o Senhor não vê sua face nela, o que é que você faz? Pá! Fogo. Enquanto a imagem do ourives está torta, pá! Fogo. Quando eu olhar no metal e meu rosto brilhar, essa está aprovada, essa está aprovada. É isso que é ser crente, irmão. Enquanto o caráter dele está sendo forjado em mim, fogo, prova, fogo, prova. Tu vai sair dessa prova mais crente. Tu vai sair dessa dificuldade mais cheio. Alguém está entendendo essa palavra? Tu vais sair dessa fornalha se parecendo com Jesus. O que fazem contra você faz parte do que Deus faz em você. Segundo lugar, eu disse que eram 2 pontos. Primeiro, Pedro anula a falsa esperança, que é que crente não pode sofrer, não passa luta, passa assim. Segundo lugar, Pedro ensina a verdadeira esperança. Qual é a fonte da falsa esperança? A cobiça. Qual é a fonte da falsa esperança? O amor ao dinheiro. Mas qual é a fonte da verdadeira esperança? Versículo de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência, e aspersão do sangue de Jesus, a fonte da verdadeira herança, da verdadeira esperança é a Trindade. Enquanto a fonte da falsa herança, da falsa esperança é o amor ao dinheiro, a cobiça, o materialismo, a fonte da verdadeira esperança é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fui salvo pelo Pai que enviou o Filho para me salvar. Fui salvo pelo Filho que morreu em meu lugar. Fui salvo pelo Espírito Santo que não desiste de mim, me santificando todos os dias. É a fonte da verdadeira esperança. Agora, olhe mais uma lição da verdadeira esperança. O início da carta está entre versículos 1 e 3.
Estamos no primeiro capítulo. A maioria das cartas apostólicas, ou na maioria das cartas apostólicas, os cânticos estão sempre no fim da carta. Mas a carta de Pedro, que é para uma igreja sofredora, perseguida e espalhada, já começa assim, versículo 3: louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que em sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança. Por que Pedro começa cantando? Porque é quando você canta as doutrinas da fé que seu coração é fortalecido. A gente é fortalecido em meio às lutas quando nos lembramos das verdades eternas do Evangelho. Louvor é remédio. Adoração é o refúgio dos exilados. Ali a igreja era exilada em países estranhos, mas em muitas igrejas tem crentes se sentindo no exílio. Tem igreja que tem adolescentes se sentindo desconectados por causa das panelinhas do grupo. Tem jovens se sentindo exilados por causa das panelinhas no grupo de jovens. Obreiros se sentindo exilados por causa das panelinhas de líderes. Em toda igreja tem grupinhos que querem se sentir superior ao outro, e alguns ficam exilados. Ingratos que abandonam seus pastores, amigos que não valorizam a história que tiveram na companhia daqueles que Deus levantou para ajudá-los, e assim sucessivamente. Tem dia no culto que eu chego e me sinto um exilado. Deus sabe da angústia da mente, da alma, do coração. Uma aflição na família, uma perseguição na internet, uma aflição ministerial. Vários crentes aqui, todos os crentes aqui têm seus exílios, principalmente ministros de Deus, obreiros de Deus. A Bíblia diz que o sacerdote não poderia rasgar suas vestes na frente de todo mundo. Quando Arão, em Levítico 10, perdeu seus filhos, Deus falou que não era para ele rasgar as vestes de luto publicamente. Ele tinha que chorar no secreto. E tem coisas que você sofre exiladamente, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba. E ai de você se confiar em algum tipo de gente. Então Pedro está escrevendo a exilados. E para os exilados, como é que ele começa a carta? Cantando. Por que ele está dizendo que a adoração é o refúgio dos exilados? Eu sei que às vezes a gente fala com sentimentalismo: Jesus, eu estou triste, Jesus. Aí imagine Jesus perguntando: por que você está triste? Aí você diz: meu único amigo é tu. Irmão, imagine se minha esposa me disse assim: amor, estou triste. Por quê, amor? Meu único amigo é você. Eu vou dizer: você tem problema? Tu tem problema? Seu melhor amigo sou eu mesmo. Então o inimigo está invertendo as coisas, está colocando em nós que o fato de só Deus ser o melhor amigo não é motivo de alegria. É sim. Eu vi uma irmã cancerosa, o médico olhou para ela e disse: seu caso é só Deus. Ela disse: então encerrou nessa conversa. Obrigado, doutor. Se está na mão dele, está tudo bem. Ele sabe o que faz. Inverta as coisas, porque a fonte da esperança é divina, é verdadeira. Quem pode levantar a mão para dar glória a Jesus? Ele é a fonte da nossa esperança. Cante. Mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, não vai cantar sofrência gospel. Não vai. Não faça isso, varão. Que é isso, varão sofrêncio? Olha, irmão, o irmão chega na prova, aí chega em casa, vou colocar uma música no YouTube, porque eu tô triste. Aí vai lá no YouTube, eu só vou fazer a melodia. Para de polêmica, gente, é só uma ilustração, é o que vem na mente aqui, tá? Aí vai lá no YouTube e solta.
Eu estava numa vigília, estressado porque não gosto de pregar em vigília. Essas vigílias que é só... Aí na hora da palavra, ou os crentes dormem ou vão comer coxinha, ou raiva. Só acorda na hora da batera. E aí, irmão, eu já estressado. O irmão pegou o microfone, vou cantar um hino. Aí ele foi cantar um hino. Eu tô voltando pra casa, não consigo dormir. Já deitei no travesseiro, meu Deus, me tira daqui. Aí eu disse, é verdade, me tira daqui, meu Deus. Ai, irmão, tu tá triste? Ah, não, Pedro sabe que a igreja tá triste, ele já começa a carta assim, ó, bendito seja Deus Pai, bendito seja Jesus Cristo. Ai, irmão, tá triste, o inimigo te abateu, pastor, chega em casa cantando, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, canta, até a luz da manhã. Eu quero ver capeta ficar de pé, nossa esperança é sua vinda, não, pera, não sabe, o Rei dos Reis vem nos buscar, oh meu Deus, olha que coisa linda, é a luz da manhã, ai, ai, irmão, glorifica que ele vem, canta que ele vem, profetiza que ele vem, essa é a nossa esperança. É só um exemplo, irmão. Canta hinos que glorifiquem a Ele. Canta música que o centro é Ele. Chega desse evangelho mentiroso, antropocêntrico. Você vai vencer, você é bonitinho, você é florzinha de Jesus. Não, irmão, eu não sou esses negocinhos que tu tá falando aí, não. Eu sou soldado de Cristo, você ferido na batalha, mas eu não desisto, eu me levanto de novo e guerreio na presença de Deus. Bendito seja Deus. É a verdadeira esperança. Jó, nega teu Deus e morre. Como fala uma louca, fala tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, como é que tá a voz, Paulo? Tá boa. E as costas rasgadas, e as mãos feridas, e os ombros sangrando, mas a voz tá boa. E aí, Silas, do mesmo jeito que tu, pés e mãos acorrentados, mas a garganta tá boa. E a memória, Silas? A memória tá cheia de salmos aqui pra gente cantar. Então bora cantar que a cadeia vai tremer. Bora cantar e orar que a cadeia vai tremer. Alguém tá entendendo essa palavra, irmão? Bora cantar que vai tremer. Bendito seja Deus. Canta, irmão. Faz um teste. Não me xinga não me critica não. Faz um teste. Para de cantar antropocentrismo. Para de escutar coach só 30 dias. É sério. E canta cruz, canta sangue, canta céu, canta perdão, canta purificação. Canta, irmão, canta a doutrina básica para tu ver, irmão. Canta! Tu vai sair caçando gente atribulada para ministrar paz. Vai caçar gente endemoniada e vai dizer: eu tenho o nome que liberta, que cura, que transforma. Eu estou revestido de poder. Nada vai me parar. Canta, irmão. Se você canta doutrinas, você está refugiado. É a verdadeira esperança.
Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa herança, a nossa verdadeira esperança e a nossa futura herança tem uma verdadeira fonte: a Trindade. Segundo, ela nos motiva a cantar de verdade. É por isso que Pedro canta, logo no início da carta: bendito seja Deus. Agora, olha que legal, versículo 3: nos gerou de novo. Por quê? De novo. Porque tu já nasceu uma vez, agora tu tem que nascer mais um, então é duas, de novo. Aí quem nasceu uma vez, morre duas. Por quê? Porque vai morrer fisicamente e morte espiritual, porque vive na prática do pecado, vai para o inferno. Quem nasceu uma, morre duas. Mas quem nasceu duas, só morre uma. E outra, se morrer. Quem nasceu duas, só morre uma. Primeiro nascimento, físico-biológico. Segundo nascimento, a ação do Espírito no seu interior. Só morre uma, pastor. Vai que Deus decide te levar antes do arrebatamento. Só morre uma, mas nunca mais é separado da verdadeira vida. Se morrer, porque tem gente que nasceu duas e não morre nunca. Nasceu a primeira vez, nasceu a segunda vez pelo poder do Espírito, e quando a trombeta tocar já sobe mesmo sem morrer. Quem pode adorar Jesus por isso, irmão? Nos gerou de novo para uma viva esperança. A nossa esperança tem uma fonte, a nossa esperança tem a alegria do verdadeiro cântico, e a nossa esperança é viva. Por que a nossa esperança é viva? Significa que ela é vibrante. Glória, aleluia, vibrante. A gente se alegra, a gente tem fervor quando fala dela, quando pensa dela. É viva. Por que é viva? Primeiro, vibrante. Segundo, porque ela se multiplica. Ela vai aumentando. Ela vai evoluindo. Porque, versículo 8: ao qual não o havendo visto, ainda não vimos Jesus pessoalmente, amais. Isso é esperança. No qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação, glorificação da vossa alma. A gente vai se alegrando cada vez mais que essa esperança aumenta dentro de nós, porque o que é vivo cresce. O que é vivo cresce. E quanto mais você vai aumentando o seu conhecimento sobre a esperança, ela vai aumentando dentro de você. Um exemplo: eu estou com 33 anos, desse tamanho, imagine com 5. Eu comecei a pregar com 5, na escola bíblica dominical. E eu ficava do lado, a minha mãe dando aula para as crianças. Aí minha hora preferida era a hora das figurinhas. Quem pegou o tempo das figurinhas? Eu tenho que olhar para cá, é nós. Quem pegou o tempo das figurinhas? Eu queria levar para casa. Aí quem respondia ganhava as figurinhas. Lá era chamado de figurinha, eram os desenhos. Aí Jonas entrando com o peixão, com a boca aberta assim. Noé com um barquinho. Aí a minha mãe estava lá falando, ensinando para as crianças, e eu segurava os desenhos. Aí eu ilustrava para as crianças. Aí a minha esperança era: vou levar as figurinhas tudo para casa. Aí fui me desenvolvendo. Qual era a minha esperança? Aprender a contar aquela história. Aí consegui, pegava o microfone e contava a história para as crianças. E meu pai contando versículos bíblicos. A minha esperança seria um dia contar tudo de cor. Aí contei, aprendi tudo de cor. E falar, era um versículo atrás do outro. Não tinha nada a ver o contexto um com o outro. Mas a minha esperança recebi, eu falei. Eu acreditei e consegui aprender. Qual era a minha outra esperança? Me desenvolver na teologia. E aí meu coração vai aumentando pela divina esperança. Ou seja, eu esperava crescer no ministério evangelístico cristocêntrico.
Aí eu comecei a estudar pneumatologia, aí vai aumentando a esperança. Olha, o Espírito Santo santifica, então eu vou parar de desobedecer papai e maninha. A esperança vai aumentando. Olha, o Espírito Santo dá dons, então eu quero o dom de mestre, eu quero o dom de pastor. Aí, quando a esperança aumentou, eu queria ir para a igreja de terno e gravata. Mas não tinha condições, meu pai era pescador. Aí minha mãe, quando eu recebi o salário dela, que ela trabalhava na casa dos outros, como é que fala? Funcionária do lar. Diarista, doméstica. Aí a minha mãe pegava o saláriozinho dela, a bichinha dava 1 hora a pé, aí passava na feira e comprava os conjuntinhos. Por quê? 6 filhos também? Aí comprava os conjuntinhos para os 5 meninos, e da Késia sempre era o mais caro, não sei por quê. Mulher tem que ser mais princesinha. Aí os meninos, tudo um azul, um vermelho, um anjos de poder, um verde, um cinza, e aqueles conjuntinhos em cima da brincadeira, gente. Aí tinha aqueles conjuntinhos em cima da cama. Minha mãe deixava os conjuntinhos. E a gente morava na rua da igreja, bairro Nelson Costa, Ilhéus, Bahia, Rua da Valeta. Imagina o que tinha na rua. Na chuva, a valeta multiplicava assim, nós banhando lá. Minha mãe, meu Deus! E todo mundo vivo até hoje. Aí vinha cheio de bicho grudado assim. Aí minha mãe colocava, a igreja era nessa rua, aí colocava as roupinhas, aí meus irmãos vinham, Elias, tá aqui, o azul, tem a foto até hoje, Elias de azul. Tiago, tá aqui. Daniel, tá aqui minha roupa. Felipe, Eliseu, a minha tá aí, deixa comigo. Eu era o mais teimoso com essas coisas, eu vou explicar por quê. A minha mãe ia pro culto, aquela renca, dizia, estou indo, meu filho. Eu dizia, eu vou com o papai. Aí eu pirraçava, até chegar a última hora, meu pai, eu já estou indo, você vai pro culto, tá? Falei, tá bom, sempre tem uns clientes atrasados, né? Eu ia com eles. Mas aí eu ia, irmão, diante do meu Deus, eu ia de vizinhança a vizinhança, dizia, me empresta um paletó, tinha 8, 9, 10 anos, me empresta um paletó, aí tinha o paletó, e a calça? Não tem, eu pedia para outro vizinho, tinha uma família de mormons, e os mormons sempre, desde pequenininho, usa terninho, né? Aí eu tinha até medo dos mormons, para eu entender o que era aquilo. Aí eu gostava de pedir emprestado. E eu pegava, a roupa do mormon era no bairro da minha avó, no Pontal, lá em Ilhéus. Os meninos loirinhos, bonitinhos, parecia um anjinho, mas vai para o inferno se não tiver Jesus. Aí eu pedia, me empresta a calça. E eu já levava a calça. E a calça já tinha do menino mormon. Aí eu pegava a camisa com um, paletó com outro. E eu ia lá na sacola e pegava aquela roupinha social e sapato que não tinha. Irmã, eu já cheguei para a igreja com sapato social feminino. Uma irmã que tinha um sapatinho fechadinho, ela trabalhava de secretária, e eu ainda lembro da marca, Dakota. Diante de Deus. Aí um sapatinho fechadinho, as irmãs lembram desse sapatinho pretinho fechadinho? E tinha um saltinho, mas não era salto fino não, era sapato bem socialzinho. E eu pegava, quando não tinha aquela Dakota para eu ir, a irmã já tinha ido para a igreja, eu dizia, eu vou de tênis mesmo. Hoje está na moda aqui, ó, terno e tênis. Mas naquele tempo não era moda, não era moda, pastores? Não era. E o meu tênis ainda parecia parte do dedão. Diante de Deus. Por quê? Porque os irmãos maiores estudavam de manhã, os menores à tarde, para usar o mesmo uniforme e o mesmo tênis. Era. Aí meus irmãos desviados jogavam bola na escola e não podia, era pecado. Aí eles jogavam bola na escola e quando chegava o tênis estava todo machucado, mas eu chorava, eu brigava. Aí minha mãe está lá na igreja, congresso de crianças, os filhos sentados assim, a fileirinha, ia para o banheiro. Quando chegava na igreja, minha mãe já chegava com cipó, vai tudo para o banheiro, agora, ia todo mundo para o banheiro. Na hora do culto não, hein? Só depois do culto agora. Bebia água, trazia seu copinho, ficava lá. E o cipó do lado dela. Dentro do culto. Ô geração, boa menina. Aí, chega eu na igreja. Tem a foto, eu vou postar essa foto. Chega eu na igreja. Paletó marrom, gravata vermelha, camisa cinza. O mormon não me emprestou, no dia da foto ele não me emprestou a calça jeans. Tênis branco mostrando o dedão, branco mais ou menos, rua de terra, imagine como é que estava a cor desse tênis. Irmão, quando eu chego na igreja, eu lembro da cara da minha mãe. Meu Deus!
E as irmãs diziam, deixa o bichinho, deixa o bichinho. E os meninos riam, não vou nem falar os apelidos dos meninos que riam de mim por causa dessa geração. E riam de mim, e riam de mim. E eu entrava. Aí quando perguntavam, por que você vem assim? Sou pastor. Aí quando a gente já votava em grupo. Aí votava eu, meu pai, minha mãe, e os meninos tudo, os primos. Aí os meninos na rua, ó o pastor alemão. Não era pelo tamanho, claro, era para me chamar de cachorro mesmo. Por quê? Porque pastor eu nunca seria. Eles duvidavam. Ó pastor alemão. Aí eu dizia, teu pai. Eu estava perto do meu mesmo, eu via, ele estava longe do pai deles, eu dizia, seu pai. Aí o outro, o doutor pasta pura, eu dizia, sua mãe. A minha mãe estava ali mesmo, aí meu pai me batia, meu pai me dava um tal, rapaz, acabou de chegar do culto, o rapaz está xingando a mãe dos outros. Eu falei, mas ele que começou. E hoje eu sou pastor. Porque a esperança aumenta. A esperança aumenta. Você está conseguindo me entender? Hoje eu sou pastor e prego, faço a obra, sabendo que um dia terei o verdadeiro galardão. Ai, irmão, a esperança vai aumentando, a gente vai mudando o foco. Tem gente aqui que veio para o culto com uma esperança só. Eu vou lá para receber paz. Eu vou lá porque eu estou cansado dessa vida. Eu quero paz. Hoje tu canta, tu prega, ganha alma. Tu quer estudar teologia, quer crescer no ministério, porque a herança espiritual, pela esperança que Jesus nos dá, ela só aumenta. Alguém entende e toma posse dessa palavra para a gente encerrar? Olha o que Pedro fala sobre a nossa esperança. Versículo de número 4, ela é incorruptível. Só os jovens fala bem forte essa palavra, incorruptível. O que isso significa? Não estraga com o tempo. Ela é a nossa herança no céu. Está do mesmo jeito de quando Abraão chegou lá. Está do mesmo jeito de quando Paulo chegou lá. As heranças da terra, tudo passa, tudo corrói. Eu não sei o que tu herdou de alguém materialmente falando, mas a herança que herdamos de Cristo permanece para sempre. Segundo lugar, imarcessível. Aqui na minha versão está dizendo assim, ó, herança que não pode murchar, ou seja, não perde o brilho. Cadê? Colocou ali? Ou seja, não perde o brilho, não precisa de processos químicos para voltar a brilhar. Que não se pode murchar ali é que não perde a beleza, não se perde o brilho. Não é como as flores do campo que murcham, não. O nosso corpo vai murchar, mas a herança que temos, que é o corpo espiritual, é semelhante ao de Jesus, nunca murchará. Mais um glória para Ele. Incontaminável. Isso é maravilhoso. O que significa incontaminável? Está na palavra, gente. Não se contamina. Qualquer herança que você tiver nessa terra vai ter a mancha do pecado. Qualquer coisa que você receba, que pode ter boas lembranças, pode ser contaminada pelo pecado, porque estamos num mundo caído e quebrado. Ainda tem a nossa natureza humana, que pode contaminar as coisas boas com o pecado. Mas o céu, o galardão, a morada eterna, pecado não contamina, não tem nada para contaminar. Por quê, pastor? O céu é santo, Jesus é santo, os anjos são santos, e lá só vai entrar um povo santo. Oh, aleluia! Uma herança incontaminável. Para a gente encerrar aquela música que vocês cantaram, tão bonito e ungido. Para a gente encerrar sobre a nossa esperança. Primeiro é incorruptível. Segundo é incontaminável. Terceiro é imarcessível, ou seja, ela não perde o brilho. Agora presta atenção no versículo 5. O versículo diz assim, que mediante a fé estáis
guardados no poder de Deus para esta salvação. Esta salvação é a herança espiritual. Agora, guardados pelo poder de Deus. Gostaria que os jovens dissessem isso no 3. 1, 2, 3. Guardados. Bora falar como está escrito: no poder de Deus. 1, 2, 3. Guardados no poder de Deus. Irmão, esse é um termo utilizado no mundo militar. Qual, pastor? Guardados. Pedro, que já sabia o que era enfrentar, olhe para mim por favor, não perca a atenção. Pedro, que sabia o que era estar cercado por soldados romanos, ele conhecia o mundo militar romano. E aqui no guardados, ele está usando um termo militar do contexto de proteção militar para uma carga valiosa. Eu vou repetir o texto que eu vi que alguém desligou, mas você não pode se desligar disso. Ele diz assim: nós temos uma herança. Aqui é a herança, isso aqui é a herança. Deixa eu colocar o da minha esposa, que ela é mais bonita. Então aqui é a herança. Que herança é essa, Pedro? Incorruptível, incontaminável e que não perde o brilho. Aleluia. E a última característica da herança está lá no texto, ó. Guardada onde? No céu. Está guardada a herança. Está guardada, está protegida a herança, ok. Mas olha o que ele diz no versículo 5: mediante a fé vocês estão guardados no poder de Deus. Aleluia. Pedro está dizendo: Deus não somente guarda a minha herança, Deus não somente guarda o galardão da igreja, Deus não somente guarda as mansões celestiais. Quem mais Deus guarda? Deus guarda aqueles que vão chegar lá. Guardados para chegar lá. É aqui que está o contexto militar. Por quê? Porque o exército, para guardar uma carga preciosa, e a carga aqui é a igreja, o exército que guarda uma carga especial, ele coloca um sistema poderoso de proteção: cerca, laser, alarme, vigilância 24 horas, para guardar os herdeiros da herança. A igreja é essa carga preciosa, e ela está guardada, está guardada. 1000 cairão ao teu lado, igreja, 10.000 à tua direita, igreja, mas tu não serás atingido. Ele vai te manter na presença dele, igreja. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, igreja. Eu te ajudo com a minha destra fiel, igreja. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está guardando a igreja. Ele está guardando a igreja. Filhinhos, sois de Deus, e o maligno não lhe toca. O que é isso? O maligno não lhe toca. O diabo vem até o crente que está fraco, e Jesus faz assim. O diabo vem aqui embaixo, Jesus traz para cá. O diabo vem cá e Jesus traz para cá. Cadê esse crente fraco, que mesmo fraco eu não destruo? Jesus diz: está na minha mão. Eu estou guardando para receber a herança. Eu estou guardando para receber a herança. Canta, juventude, porque Jesus está aumentando a fé de crente aqui hoje. Se tem crente na galeria, adore, porque você tem uma herança incorruptível, incontaminável. Ninguém rouba, ninguém tira.
majestade, o Criador do universo, o Verbo de Deus, por ti tudo se fez. O louco
Você que está afastado do Evangelho, volta para Jesus hoje. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, vem receber sua herança espiritual. Se alguém te chamar para vir à frente, para a gente orar por você, vem. Se alguém te chamar para vir à frente, vem, porque Jesus quer te salvar hoje. Eu quero orar por você que quer voltar para a casa de papai hoje. Eu quero orar por você que se afastou e quer voltar para papai hoje. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de ser salvo em Cristo Jesus. A igreja está aqui para orar por você. Vem, 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 vem para Jesus. Vem, meu filho, vem para Jesus. A igreja está vendo isso aqui. Aleluia, 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 aleluia. Está vindo mais, está vindo mais. A igreja pentecostal é o maior movimento missionário que ganha almas nesse mundo. Vem, vem filho, vem filho, vem. De uma coisa eu tenho certeza, você não nasceu para o inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para você. Vem para Jesus. Está salvando família de crente aqui. Isso, abraça, profetiza, fala do que seu coração está cheio. Fala da herança incorruptível, fala do céu, fala do perdão. Coisa linda, a igreja trabalhando. Quem sabe canta onde for. Vem com ele. Olha ali, olha aí, aleluia, acompanha ele. Uma herança incorruptível e incontaminável que não se murcha.
aqui é tudo resposta de oração, irmão. Deus sabe como essa juventude orou. Deus sabe como vocês oraram. Vem, filho, vem. Olha lá, tá vindo sozinho. Vem. Aleluia. Isso, vem profetizar, vem abraçar alguém e dizer: Jesus marcou essa noite para marcar a sua vida. Canta assim, igreja, Alvo mais que Ele lava, Ele purifica, Ele santifica a sua alma. Mais que a neve. Com as mãos estendidas para cá, a igreja tem autoridade para dizer, pela autoridade que Deus deu à igreja, fala assim, igreja: perdoa, Jesus, restaura, levanta, fortalece, lava, purifica, enche com teu espírito, restaura a comunhão. Alvo mais que tem mais vindo. Se nesse sangue lavar mais alvo que a neve. Canta, bendito, bendito. Bendito seja o Aleluia. Tenha luz por nós. Bendito seja o pastor. Aleluia.